dia. Meu nome é Guilherme Lemos e vim trabalhar com vocês uma aula de atualidades sobre o tema tráfico humano. A primeira coisa quando você for trabalhar o tráfico humano é nós pegarmos a expressão e fazermos uma base conceitual acerca dela. O que é o tráfico humano? Se você pegar a construção da expressão, você vai entender que tráfico é o comércio ilegal, humano de pessoas. Então, numa definição bem genérica, seria o comércio ilegal de vidas, o comércio ilegal de pessoas. Entretanto, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, UNODC, traz uma definição um pouco mais complexa. Tráfico humano seria uma forma de escravidão contemporânea baseada na mercantilização da vida, ou seja, a vida transformada em uma mercadoria, a vida como instrumento para o exercício de poder de homens sobre homens. Se você observar o tráfico humano, eu acho muito bonito a maneira como a igreja trabalhou, porque a igreja ela se mostra como advogada da justiça, defensora dos fragilizados, servidora da humanidade e veio a público denunciar a invisibilidade em torno do tráfico humano. E há uma analogia, uma metáfora que foi feita que eu achei muito interessante, mostrando que o tráfico humano seria uma árvore, onde o tráfico humano estaria no tronco e os galhos são as ramificações ou modalidades do tráfico humano. Por exemplo, as 5 modalidades do tráfico humano são o tráfico humano de mulheres e homens para exploração sexual, que continua a modalidade mais lucrativa, o tráfico humano de crianças para adoção ilegal, o tráfico humano para o trabalho análogo à escravidão, o tráfico humano para a extração de órgãos e a 5ª e última modalidade, que é o tráfico humano para o casamento servil. Não esqueçam vocês que dentro dessa chamada globalização da criminalidade, eu tenho as 3 atividades ilegais que mais lucros dão ao crime organizado. Em primeiro lugar, continua o tráfico internacional de drogas. Em segundo lugar, o tráfico internacional de armas. E em terceiro lugar, o tráfico humano, que, acreditem vocês, é a modalidade que vem crescendo vertiginosamente. Só para vocês terem uma ideia, dados da ONU dizem que hoje o tráfico humano movimenta 32 bilhões de dólares. Significa dizer que por ano 21 milhões de habitantes são traficados. Só no Brasil, 2 milhões e meio de brasileiros são traficados por ano, 30% dos quais crianças. O tráfico humano para adoção ilegal. Então é um tema super importante que tem que fazer parte, sem dúvida alguma, da agenda de cada um que está me ouvindo. Outro ponto relevante em relação ao tráfico humano são as máfias que mais se apropriam dessa modalidade criminosa para angariar fundos. E não esqueçam dessa máfia. Sem dúvida alguma, a máfia que mais lucra hoje com o tráfico humano é uma máfia oriunda de Nápoles, na Itália, chamada Camorra. Essa máfia é muito bem articulada, são mais de 110 famílias, 7 mil integrantes no total, onde a maior parte das atividades criminosas estão ligadas ao tráfico humano. No início, eu falei para vocês sobre globalização da criminalidade, porque hoje vocês podem observar como o crime organizado está mais flexível. Hoje, quando um camarada, um senhor das armas, vende, por exemplo, armamentos, munição, para um presidente ou para um ditador da África subsaariana, de um dos países da África subsaariana, sem dúvida alguma, além de armas, ele está vendendo órgãos, ele está vendendo drogas, tudo para num único momento, numa única relação econômica, ele lucrar cada vez mais. Outro ponto que se faz interessante é observar os fatores de vulnerabilidade que criam um ambiente propício para que esse aliciado caia na armadilha do aliciador, do traficante. Isso é muito comum.
Eu acredito que vocês podem, por exemplo, utilizar uma produção textual argumentos como: são pessoas, as vítimas, mais fragilizadas, são pessoas mais pobres, que vêm na viagem para o exterior ou numa migração interna, numa migração nacional, a busca por melhores condições de vida para conseguir, por exemplo, uma remessa de divisas, mandar uma ajuda para a sua família em sua cidade natal. Entretanto, além da pobreza, além do sustento para a família, você pode colocar como motivações fatores ambientais, como secas ou inundações. Mas eu gostaria de colocar também os fatores mais complexos de vulnerabilidade que criam essa ambiência para que a pessoa seja vítima de tráfico. Por exemplo, o desejo de conhecer uma cultura diferente, o desejo de transformar o corpo. Muitas mulheres que felizmente ou infelizmente ainda guardam em seu senso a ideia de se casar com um estrangeiro, como que isso pudesse oportunizar uma melhor condição de vida, além de pessoas que estão vivendo uma violência intrafamiliar. Por exemplo, pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência doméstica, homofobia, mulheres e homens, quando sentem-se vítimas de violações de direitos humanos, procura sem dúvida alguma uma fuga. E aí há o fator de vulnerabilidade que esses traficantes utilizam. Não esqueçam vocês que o tráfico humano hoje no Brasil está muito bem articulado. Só de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes, mais de 520 municípios no Brasil são alvos das ações desses criminosos. Só para vocês terem uma ideia, existem 7 estados no Brasil, chamados de 7 estados escala. O que significa dizer que os traficantes levam essas pessoas para esses estados e destes partem as rotas clandestinas. Como, por exemplo, vou citar aqui um estado, Amazonas, Roraima, que são estados da região norte, onde a fronteira é mais extensa e não há tanta vigilância. E essas pessoas acabam migrando para o Suriname e de lá partem, por exemplo, para a Europa, para a Holanda. Então, nós temos que criar uma política nacional de combate ao tráfico humano de fato eficiente. Não esquecer vocês que o Brasil é signatário. O Brasil ratificou o Protocolo de Palermo de 2004. Entretanto, nós temos que atingir boa parte das 115 metas até 2016. E todos, sem dúvida alguma, que estão me ouvindo, devem estar constatando. Muito difícil o Brasil atingir essas 115 metas. Mas algumas coisas em relação ao protocolo, o Brasil já vem fazendo e vem fazendo muito bem. Vou colocar alguns questionamentos aqui que são importantes. A nossa política nacional de combate ao tráfico humano, por exemplo, a ONU tem uma campanha chamada Coração Azul, que a Ivete Sangalo, inclusive a porta-voz da luta contra o tráfico humano, traz algumas características importantes. Olha só, a nossa política nacional de combate ao tráfico humano tem 3 pilares: prevenção, repressão e atenção. Na prevenção, sem dúvida alguma, o Brasil tem que criar um organismo para buscar realizar esses perfis das vítimas, identificando quais são aquelas regiões mais vulneráveis e sem dúvida alguma, criar projetos, programas que visam a construção, a geração de emprego e renda para a melhoria da qualidade de vida dessas populações, para que elas não caiam facilmente nesse tipo de armadilha. Sem dúvida alguma, quando a gente pega a repressão como pilar, tem que haver uma articulação entre as polícias locais e as políticas internacionais. Sem dúvida alguma, uma cooperação jurídica tem que se construir para combater esse ato criminoso, esse ato tão nefasto. Tá certo? Sem dúvida alguma. Eu acredito que o Brasil tem que fazer algo antes que essa vítima saia. Porque depois que essa vítima realiza essa migração externa, fica muito mais difícil do tráfico humano ser combatido.
Não esquecer a atenção às vítimas, que é o terceiro pilar. Essas pessoas, quando retornam, tem que ter alguma política pública para fazer com que as consequências, a saúde dessa vítima, as consequências psicológicas a essa vítima sejam de fato revertidas. Ocorra um quadro de reversibilidade de todas as consequências, de todos os traumas psicológicos que ficaram essas vítimas. E sem dúvida alguma, quem é vítima de tráfico humano sente muito isso na pele na Europa. Eu sei que os dados são estarrecedores, mas, por exemplo, hoje a Europa tem 75 mil prostitutas brasileiras. Se você observar, as mesmas estão totalmente desamparadas. A expectativa de vida destas é muito curta. Geralmente são obrigadas a utilizar algum tipo de droga. Hoje, essas modalidades do tráfico humano se utilizam uma das outras a um certo grau de dependência. Antes, quando uma prostituta engravidava, geralmente o aliciador, o dono do local, achava aquilo como algo extremamente negativo, visto que a prostituta não poderia realizar programas, tinha que encontrar alguma outra forma de escravizá-la. Hoje não, eles utilizam esse fruto. Se a prostituta engravidar, a criança, o bebê, já é utilizado para alimentar a modalidade da adoção ilegal. Então, o quadro do tráfico humano ele é muito sério. E que bom que toda a sociedade e alguns organismos aí, mesmo que de maneira unilateral, vêm discutir o problema. Não esquecer da chamada padronização de abordagem às vítimas, que não ocorre. Hoje, por exemplo, na minha opinião, uma vítima de tráfico humano, se ela procurar uma delegacia desse país de destino, sem dúvida alguma ela vai ser muito maltratada. Nós temos todos os aspectos que envolvem, por exemplo, a questão da xenofobia, o preconceito ou aversão ao estrangeiro. Imagine aquele que se submete a esse tipo de trabalho. Sem dúvida alguma. Então, a padronização da abordagem às vítimas por esses organismos é muito importante. Não esquecer vocês o Disque Denúncia. Tanto o Disque Denúncia 100 para violações aos direitos humanos, como 180 para violações ou exploração de crianças e mulheres 180, tanto o Disque 100 como o Disque 180, são disques denúncias que foram internacionalizados, justamente para combater essa modalidade do crime. Nós temos aí a internacionalização dos disques de denúncias 100 e 180 para o combate ao tráfico humano. Não esquecer que todos esses pilares que eu comentei para vocês, prevenção, repressão e atenção às vítimas, bem como outras metas, estão ratificadas no chamado Protocolo de Palermo de 2004. Como foi explanado, o tráfico humano, sem dúvida alguma, é uma violação do direito da dignidade da pessoa humana. Não esquecer que, de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o tráfico humano é a maior violação aos direitos humanos deste século. Não esquecer também de alguns fluxos migratórios que chamam a atenção. Por exemplo, na modalidade do tráfico humano para o trabalho análogo à escravidão, nós temos a exploração de mão de obra no exterior. E chama a atenção fluxos migratórios como jogadores de futebol que vão para a Ásia Central e Oriente Médio, quando chegam lá, são submetidos a jornadas de trabalho exaustivas, além de terem seus documentos adulterados para promover o que nós chamamos de gato, para aumentar a vida útil dentro do trabalho, a vida profissional desses atletas no mercado da bola. Não esquecer também de professores de capoeira e bailarinos brasileiros que estão sendo contratados para viverem, por exemplo, na China e na Malásia. E aí você pode perguntar por que professores de capoeira e bailarinos estão sendo contratados dessa forma, principalmente para a atividade circense, que é prática nesses países da Ásia. Além disso,
cozinheiros de restaurantes étnicos que estão indo para Singapura e Coreia do Sul. Gostaria também de salientar que na modalidade tráfico de pessoas para exploração sexual, o Brasil é um dos países que se constata hoje ser um dos maiores traficantes de mulheres do mundo. E é crescente o número de homens que estão se inserindo nessa modalidade. Não esquecer de um fluxo migratório recente, que são as modelos brasileiras que estão sendo aliciadas para irem, por exemplo, para a Índia, na Ásia, tá certo? O tráfico de órgãos e a adoção ilegal, eu confesso que há dados insuficientes por parte da ONU. O que preocupa, sem dúvida alguma, é que o tráfico de órgãos é algo muito sério. Por exemplo, além da vítima estar se prestando à função de fornecer um órgão para locais em que há demanda por eles, você tem clínicas especializadas e você tem médicos que se submetem a esse tipo de prática que vai contra, por exemplo, ao juramento hipocrático que os mesmos fazem. Então, essa modalidade, extração de órgãos, é muito grave, tá certo? Com relação a essas crianças que são, por exemplo, utilizadas para o tráfico ilegal, para a adoção ilegal, sem dúvida alguma você tem toda a destruição de um modo de vida. E o aliciador, ele é muito torpe. O traficante, ele é muito torpe. Ele utiliza qual argumento? De que essa criança não teria uma vida tão boa aqui no Brasil como ela vai ter na Europa. Mas aí cabe uma pergunta: será que só há amor onde há o dinheiro? Ok? Sem dúvida alguma, se faz necessário também que nós observemos, por exemplo, o que o Código Penal diz, define para o tráfico humano. Uma coisa que eu observei é a pena de reclusão para o tráfico humano, onde hoje o traficante, o aliciador, aquele que pratica o tráfico humano, pega uma pena de reclusão que varia entre 3 a 8 anos. Você já tem aí uma intervenção para a sua produção textual, para uma prova de redação, por exemplo. A primeira intervenção é que o Código Penal tem que ser reformulado. A prescrição para a pena para o tráfico humano, ela é muito branda. O crime, ele tem um alto grau, ele tem um alto potencial ofensivo para ter uma pena tão branda. Então a primeira coisa que tem que haver é uma reformulação do Código Penal e, sem dúvida alguma, essa pena de reclusão, ela tem que ser aumentada. Outra coisa, além dos fatores de vulnerabilidade que criam um ambiente propício para a prática do tráfico humano, vocês devem atentar para o perfil das vítimas. E algumas características desse perfil das vítimas, daqueles mais sujeitos a essa prática, chamam a atenção. Por exemplo, olha o perfil da vítima do tráfico humano hoje. Geralmente, mulheres, solteiras, de famílias numerosas, faixa etária entre os 10 aos 29 anos, nível médio e último emprego no setor terciário. O que significa dizer que geralmente seu último emprego foi no setor, na atividade ou comercial ou de serviços. Além disso, as propostas que são feitas. Geralmente as vítimas são aliciadas com promessas, né? O tráfico humano, ele se utiliza dessa capacidade de sonhar da vítima. Então a promessa é salários entre R$3.000 e R$8.400. E aí a vítima cai nessa ação que, sem dúvida alguma, se constitui como fraudulenta. Antes de mais nada, antes até de agradecer, eu gostaria de dizer que essa é a nossa primeira aula de atualidades. É um projeto que nós estamos trazendo para cada um de vocês, porque essas aulas de atualidades, ela tem como objetivo, um objetivo muito humilde, colaborar para duas coisas. A primeira, colaborar para a tua prova, por exemplo, de conhecimentos gerais, principalmente na área das ciências humanas e suas tecnologias.
Em segundo, eu também gostaria de trabalhar aulas que fossem úteis para que vocês utilizassem nas suas propostas de redação, na tua produção textual. Não é à toa que geralmente as nossas aulas vêm com uma estrutura muito bem definida. A gente faz uma base conceitual, a gente apresenta fatores e argumentos tanto a favor quanto contra aquele determinado tema e geralmente fechamos com algumas intervenções e possíveis soluções para aquele determinado tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer. Eu sou um professor da região aqui do Cariri, do centro-sul do estado do Ceará. Gosto muito de ministrar aulas de atualidades. Foi uma coisa que surgiu na minha vida num momento muito bom e eu espero que cada um que gostou dessa aula, sem dúvida alguma, dê a sua curtida, coloque seu comentário propondo algum tema que vocês gostariam que nesse humilde espaço nós trabalhássemos, tá bom? Muito grato, vamos, que tudo vai dar certo, sem dúvida alguma, para cada um dos vestibulandos que estão me ouvindo.